pouquinho de fé de cada um, chegará ao Senhor Jesus. Amado Deus e poderoso Pai, Senhor, aqui estamos a tua igreja na tua presença. Neste momento, ó Pai, clamamos ao Senhor, que é o Deus que opera milagre no meio do teu povo. Operou milagres no passado e continua operando agora no presente, ó Pai. Senhor, visita agora esses irmãos que estão ali no UTI, outros que estão ali, Pai, esperando o milagre do Senhor. Estenda tuas mãos agora, Pai. Jesus, Tu é o médico dos médicos, Tu é o advogado dos advogados, Tu é o Senhor do Senhor. E que aqui está a Tua igreja clamando por Ti, que serve o Senhor com alegria. E nós cremos no milagre, Pai, porque o Senhor é poderoso e a nossa vida já é um milagre diante de Ti. Pai querido, neste momento, Pai, nesta noite, o Senhor vai, meu Deus, neste momento falar. O Senhor já tem falado conosco nesta noite, através do louvor. E agora, Pai, usa teu filho, que vai trazer a tua palavra, Senhor. Usa ele, toma ele nas tuas mãos, como sempre o Senhor tem usado. Continua falando na boca do teu servo, porque eu creio que nesta noite vamos sair daqui diferente da maneira que nós entramos. Porque aqui está, nós cremos que está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Toca nesta noite, ó Pai, em cada coração, quebrando vossos corações, abre a nossa mente, purifica os nossos coração, para que possamos dar lugar ao Teu Espírito Santo. Continua falando conosco, é que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Irmãos, por gentileza, abram as vossas Bíblias, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, texto bastante conhecido da palavra. João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Vou ler aqui numa versão, depois estaremos lendo em outra, mas os irmãos depois poderão se sentar. João capítulo 4, diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse:
não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhes disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me tem feito. Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Glória a Deus. É um texto bastante comprido, bastante conhecido, e Deus colocou em meu coração para que nós meditemos um pouquinho nele nesta noite. E confesso aos irmãos que este texto é um texto que muito me maravilha, porque cada vez que nós nos propomos a estudá-lo, cada vez que nós nos propomos a olhar para este texto, obrigado, pastor. Cada vez que nós nos propomos a olhar, a estudar, a verificar, o Espírito Santo nos revela coisas maravilhosas aqui, nos revela coisas tremendas e tremendas sobre esse tema, esse capítulo do Evangelho de São João. E aqui, como vocês sabem, esse capítulo trata de uma mulher que era rejeitada, uma mulher que era desprezada ali onde ela vivia, por conta das palavras que o próprio Senhor Jesus diz, que era uma mulher que já teve 5 maridos, era uma mulher que estava, no nosso entendimento, junta, amaziada com uma pessoa que não era o seu marido, que não era seu marido. E a história, nos conta que o fato de ela estar indo buscar água ao meio-dia significava que ela não tinha ou não contava com a simpatia das outras mulheres ali de Samaria, pois normalmente em Israel se pegava água ou de manhãzinha ou de tarde, e ela estava indo buscar água ao meio-dia, a um horário que ninguém ia buscar água. Ou seja, todos esses detalhes nos falam, nos contam, nos mostram que aquela mulher, ela era uma mulher com bastante problemas, era uma mulher, nos dá a entender que era até rejeitada. E ela foi ali ao poço, e ali ela encontrou o Senhor Jesus. E alguns pontos que eu quero citar, alguns pontos que eu quero frisar deste encontro, irmãos, são algumas coisas que me chamaram muito a atenção. Alguns dizem que o Senhor Jesus, quando ele pediu a ela para beber, imaginem a cena, o Cristo ali sentado, junto ao poço, e de repente vem uma mulher, e só estavam os dois. Nós lemos aí nos outros livros, as pessoas normalmente conversam e nos dizem, escrevem, que a questão de o Senhor Jesus Cristo ter lhe pedido água foi apenas uma oportunidade para começar um diálogo. É aquela mesma história que vocês já ouviram muitas vezes. Você precisa evangelizar, nós precisamos evangelizar. E como chegar numa pessoa para falar de Jesus? Precisamos de uma desculpa, precisamos de um assunto para começar um diálogo. Está frio hoje, está chovendo, você viu o tempo, ou você viu o que aconteceu ontem na política. Ou seja, tudo são o que eles chamam de oportunidade para começar um diálogo. E aqui o Senhor Jesus Cristo, alguns dizem que usou essa questão
pedir água para aquela mulher, porque ele estava com sede, e aquilo era uma oportunidade de ele iniciar o diálogo com aquela mulher. Mas vejam bem, meus irmãos, quando olhamos para a Bíblia, ou quando estudamos a Bíblia Sagrada, nós vemos que nada do que está aqui é simples e comum. Nada do que está aqui é superficial, pois nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós encontramos que o Senhor pede água a ela, e começamos a cavar, e começamos a meditar, e começamos a pensar, Deus começa a nos revelar algumas outras coisas interessantes. Deus começa a nos mostrar algumas outras opções, ou alguns outros objetivos, em relação ao Cristo ter começado esta conversa com ela. Dá-me de beber, ele disse a ela. E ela responde, mas como? Você, sendo judeu, pede de beber a mim, que sou mulher, e além de mulher, sou samaritana. Percebam, irmãos, que aquela mulher, ela própria, ela se colocava para baixo. Alguns podem dizer, ela se colocava no seu lugar, porque além de ser mulher, ainda era samaritana. Para um judeu, ela não teria valor algum. Mas ela estava se relacionando, ela estava se encontrando, ela estava conversando com o próprio Salvador Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, que é aquele que não olha a nossa situação social. Para ele não se importa se somos letrados ou iletrados. Para ele não há importância se temos dinheiro ou não temos dinheiro. Para ele é importante que temos uma alma que precisa ser salva, louvado seja o nome do Senhor. E sob essa ótica, Jesus começa a conversar com aquela mulher. Dá-me de beber, disse ele. E ela quis dar uma desculpa. E ele disse a ela, se tu souberas, se tu conheceras o dom de Deus. E principalmente, quem é o que te diz, dá-me de beber? Vejam aqui, irmãos, nessa questão me chamou bastante atenção, nesse texto me chamou bastante atenção nessa passagem. Se tu conheceras o dom de Deus. Você conhece o dom de Deus? Nós como igreja conhecemos hoje o dom de Deus? Ou nós conhecemos o Deus ao qual nós servimos? Quantos de vocês, não precisam responder, isso é apenas uma pergunta retórica. Quantos de vocês podem dizer realmente eu conheço a Deus? Quantos de nós podem afirmar categoricamente eu conheço a Deus? Nunca, irmãos, vivemos num tempo de tamanha necessidade de se conhecer a Deus. Nunca vivemos num período de tão grande necessidade de conhecer a Deus. Aqui o Cristo estava dizendo a ela, se tu conheceras a Deus, o dom de Deus, e quem é o que está te pedindo, ou seja, você teria uma postura diferente. E olhando para o mundo, olhando para o que as pessoas lá de fora falam de Deus, nós vemos que conhecer a Deus, irmãos, não é algo tão fácil. Não é algo tão fácil. Estamos acompanhando aí na mídia, algumas pessoas que se tornaram famosos, alguns ateus que se tornaram famosos. E eu acho interessante ler textos e ouvi-los falar, porque muitas vezes aprendemos coisas com eles. E um desses historiadores ateus, chamado Leandro Carnal, ele disse que acha os evangelhos, que ele é um estudioso da Bíblia, não só da Bíblia, mas de todas as religiões do mundo. Ele não acredita na existência de Deus. Mas ele acha interessante a fé que você e eu temos. De uma certa forma, ele nos dá a entender com as suas palavras que ele até nos inveja. Que ele queria acreditar, que ele queria ter uma fé como essa. Porque a fé, irmãos, segundo estudos, o povo que tem fé é um povo mais feliz na terra. O povo que acredita em alguma coisa, e principalmente quem acredita em Deus, é um povo que vive mais leve, é um povo que vive mais alegre, é um povo que, aleluia, estão entre aqueles que têm a menor
porcentagem de pessoas em depressão, em pessoas que se suicidam, em pessoas que se lançam de pontes ou em frente de trens, enfim. Por quê? Porque a sua fé o fortalece de alguma forma. E esse homem, estamos citando ele porque é um dos que eu mais acompanho, se diz estudioso, estuda isso, e cita Shakespeare, e cita tantas e tantos escritores, e tantos, e no entanto, ele não consegue acreditar, ele não consegue descobrir a grandeza de Deus. E eu pensando nessa questão, o Espírito Santo me levou a uma palavra, a uma oração que o próprio Senhor Jesus fez, onde ele disse: graças te dou, Pai, que esconde estas coisas, estas verdades, estes mistérios dos grandes e entendidos, e as revela, aleluia, aos pequeninos, revela aos pobres, revela àqueles que se chegam a Ti com o coração, aleluia, quebrantado. Percebam, irmãos, o mistério de Deus. Grandes pessoas perante o mundo, claro, pensadores, estudiosos, eles não conseguem entender esta fé que você e eu temos num Deus todo-poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Isso significa que aquele que se chega a Deus com o seu intelecto, com o seu preconceito, com a sua razão, com baseado naquilo que estudou ou que viu, não são aqueles que conhecem a Deus. Não são aqueles que recebem de Deus muita coisa. Não são aqueles que conseguem desfrutar daquilo que Deus tem. E o Cristo se revelou para uma mulher miserável. Aleluia. Cristo se revelou para alguém que era considerado escória da sociedade. E disse àquela mulher palavras tão maravilhosas: se tu conheceras o dom de Deus. Aquela mulher tinha condição, irmão, de conhecer a Deus. Ela sabia que ela não tinha nada em si mesma. Ela sabia que precisava de alguém para ajudá-la. Ela sabia que estava numa situação difícil. Ela sabia, aleluia, que ela por si só não conseguiria sair daquela situação. E o Cristo chegou a ela. E o Cristo apareceu a ela. E o Cristo se revelou a ela: eu sou eu que falo contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba, irmãos, a iniciativa do Senhor em ir ao encontro dos necessitados. Percebam a iniciativa do Senhor em ir ao encontro daqueles que precisam, daqueles que necessitam. E quando olhamos para essa mensagem, ou essa petição do Senhor: dá-me de beber. Talvez nós possamos pensar: não, ele estava, como eu disse no começo das minhas palavras, isso aí é apenas uma deixa, uma oportunidade de começar uma conversa. Mas analise, meus irmãos. Quando Cristo, se você olhar, Cristo pediu a ela água e disse a ela: se você soubesse quem eu era, quem eu sou, tu lhe pedirias e eu te daria água. Ou seja, dá-nos a entender que Cristo não queria só apenas a água física, a água material. Cristo queria mais alguma coisa do interior daquela mulher. Cristo queria uma revelação, uma abertura de coração. Dá-me água. Dá-me o que você tem aí dentro do seu coração. Dá-me aquilo que te incomoda. Dá-me aquilo que está tirando a sua paz. O que você tem? Eu não tenho nada. Eu estou amaziada, eu estou desprezada, eu sou uma mulher que ninguém dá valor. E o Cristo disse a ela: me dá esta água, me dá esta água, ou seja, fale comigo, abra o teu coração, abra aquilo que você tem, aleluia, de mais escondido dentro do teu coração, e me revela as suas necessidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele disse: se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem sou eu, você me pediria, ou seja, você saberia que eu tenho condições de resolver o seu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Se você conhecesse, aleluia, me conhecesse, você me pediria, eu te daria água, e água, e água, e água, e você nunca mais teria sede. Louvado seja o nome do Senhor. Será que nesta noite
Me lembro agora de uma passagem de uma palavra do pastor Jonas, né? Pregar enquanto ensina, ensinar enquanto prega. Talvez nessa noite você esteja também numa grande necessidade. Talvez nessa noite você não se deu conta do dom de Deus. Talvez nessa noite você tenha se esquecido do que Deus pode realizar na tua vida. Talvez. Talvez você esteja aqui buscando uma resposta. Talvez, aleluia, talvez você saiu de casa dizendo: Senhor, fala comigo lá na igreja hoje, porque eu preciso de uma resposta. Senhor, fale comigo hoje, porque eu já não suporto mais esta situação. Aleluia. Aleluia. Senhor, fala comigo hoje, porque eu preciso, Senhor, saber se Tu estás comigo. A resposta que o Espírito Santo te dá nesta noite é: se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, Deus é aquele que não desampara, Deus é aquele que não abandona, Deus é aquele que não deixa, Deus é aquele que não se esquece, Deus é aquele que cuida e que guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você olhe e não veja a saída, por mais que você olhe e não veja a solução, entregue esse problema nas mãos daquele que tudo pode, e tudo vai se resolver na sua vida no tempo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Dá ao Senhor de beber, ou seja, revela o teu coração, abra o que está lá dentro. Abra, revela o que está lá dentro. Se tu conheceras o dom de Deus. Existe um escritor chamado A.W. Tozer, inclusive essa Bíblia que eu li, ela tem comentários dele. Foi considerado um grande homem, um grande pregador. Ele tem um livro interessante chamado Em Busca de Deus. Ele tem uma tese, uma teoria, irmãos, em que a igreja hoje está vivendo uma época de grande pobreza espiritual. Tão somente porque nós não conseguimos compreender ainda o verdadeiro dom de Deus. Por favor, não se ofenda. Essa é uma teoria dele. Nós ainda não conseguimos entender o verdadeiro dom de Deus. A maioria de nós, segundo ele, está muito feliz em ser salvo. Recebeu a salvação, a credencial, a passagem, espiritualmente falando, a passagem para ir para o céu. E até eu, confesso a vocês, alguns anos, lá no começo da minha fé, muitas vezes eu repetia: se Deus me der uma casinha, um barraquinho lá do lado do muro do céu, para mim nem precisa ser uma mansão, pode ser um barraquinho lá, no último encostadinho do muro do céu, para mim já está bom. Ou seja, eu tinha a visão na época de que o fim era a salvação. O fim era receber a salvação de Deus, receber o nome escrito no livro da vida, receber a adoção de filhos, receber o nome, aleluia, fazer parte da família de Deus. Ou seja, enquanto eu fosse salvo, está tudo certo. Não preciso ir à igreja todo dia, posso ir só quando dá, não preciso fazer, mas eu sou salvo. Mas eu sou salvo. Eu não peco, eu não tenho, desculpa, eu não peco é complicado, né? Nós todos pecamos. Eu digo, eu não tenho pecado para a morte, estou procurando me santificar, mas eu tenho assim uma vida bem quietinha, bem pobrezinha, se vocês me permitem usar essa expressão. Só que a teoria do A.W. Tozer é a seguinte, irmãos. A partir do momento em que você e eu aceitamos a Cristo, abre-se diante de nós um caminho rumo ao infinito. Deixa eu tentar explicar isso para vocês. A salvação nos abre a oportunidade de nos relacionarmos com um Deus que é infinito em
todas as áreas que você olhar. Ele é infinito em sabedoria. Ele é infinito em poder. Ele é infinito em graça. Ele é infinito em misericórdia. Ele diz que dele é a prata e dele é o ouro. Ele diz que tudo é dele. E a W. Tozer quis dizer que quando nós entramos em Deus, nós podemos ter acesso ao infinito de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Vai para a universidade? É importante também, mas principalmente peça a Deus, porque Ele tem de sobra para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Se alguém tem falta de qualquer coisa que seja, a fonte de tudo isso está nas mãos do Senhor nosso Deus. A fonte de tudo isso está diante daquele que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Louvado seja o nome do Senhor. Se tu conheceras o dom de Deus, Cristo está nos convidando a iniciarmos uma jornada rumo ao infinito. Cristo está nos convidando para iniciarmos uma jornada rumo. Eu não vou dizer a plenitude de Deus, porque Paulo, que era Paulo, disse simplesmente: não que eu já seja perfeito, ou que tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Estou caminhando, estou indo na direção da perfeição. Jesus Cristo de Nazaré, aquele que me salvou, o bom pastor, aquele que me leva a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Louvado seja o nome do Senhor. Percebam, meus amados irmãos, a oportunidade que a igreja, que nós temos de trilhar um caminho rumo ao infinito, rumo à presença de Deus, rumo a... Paulo tem uma outra expressão quando ele fala: estarei convosco com a plenitude das bênçãos de Deus. Se eu não me engano, aos Romanos ele fala isso. Vou até vós com a plenitude das bênçãos de Deus. Eu acho que é mais ou menos isso, eu não me lembro. Esse versículo me veio agora. Percebam que nós temos à disposição, à sua disposição, à minha disposição, a plenitude das bênçãos de Deus. Se nós tão somente buscar conhecer o dom de Deus. Se nós tão somente buscarmos conhecer quem Deus verdadeiramente é. A minha Bíblia diz, a sua também diz: e vós, sendo maus, sabei dar boas coisas aos vossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial dará bens aos que lhes pedirem. Eu não estou falando de bens materiais, mas o que você quiser de bem, o Senhor tem disponível, desde que você o conheça, desde que você o busque, desde que você esteja andando atrás deles, aleluia. Nós temos, aleluia, infinito à nossa disposição, porque o nosso Deus é um Deus infinito. E quando chegamos nesse texto ainda, aonde o Senhor promete a ela uma água, aonde o Senhor promete a ela uma água que não tem fim, e começa a desenvolver essa água, eu volto depois se der tempo, começa a desenvolver uma conversa, começa a desenvolver, o Senhor começa a revelar a ela, e ela cita agora, irmãos, a questão da adoração. Ela ficou encucada, ela ficou preocupada com essa questão da adoração. E ela perguntou, questionou, né? Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Deixa eu ler numa outra versão aqui, irmãos, a versão parafraseada a mensagem, 4:20. Diz aqui:
o Senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte. Mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar para adorar. Quem está certo? O Senhor prossegue. Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai. Mas não neste monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Percebam, aqui nessa versão Almeida Revista Corrigida, que quase todos nós temos, o Senhor diz: vós adorais o que não sabeis. Nessa versão parafraseada a mensagem, o Senhor diz: vocês adoram como que tateando no escuro. Perdão, como que tateando no escuro, ou seja, vocês estão fazendo alguma coisa sem saber o que estão fazendo. Vocês estão fazendo alguma coisa simplesmente por costume. Levante a mão, adore ao Senhor. Aí levanta a mão, adore ao Senhor. Faça isso, bata a palma, e faça aquilo outro. Eu não sou, irmãos, por favor me entendam, eu não sou contrário à adoração, de forma alguma, pelo contrário, eu gosto e incentivo a adoração. Mas é importante que nós saibamos como adorar, de que jeito adorar. Fechar os olhos, levantar a mão e dizer glória a Deus, muitas vezes não é adoração, porque a Bíblia diz: eles me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Louvar a Deus não é só abrir a boca e dizer aleluia, mas aleluia tem que sair de dentro do coração, de um coração agradecido, de um coração que reconhece a soberania de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é apenas abrir a boca e dizer aleluia, e dizer estou adorando. Paremos e meditemos. O Senhor disse para aquela mulher: vocês samaritanos adoram como se estivessem tateando no escuro, vocês adoram o que vocês não conhecem. Mas nós judeus, ele disse, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Na parafraseada diz, nós judeus adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. E ele prossegue. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dEle em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Genuína. Algo que venha do espírito, do íntimo do seu ser. Vocês percebem o peso desta palavra? Adorar ao Senhor em espírito e em verdade é saber quem está adorando. Se vós conheceras o dom de Deus, disse o Senhor para ela. Se vocês conhecessem quem era Deus, se ela conhecesse quem era Deus, ela podia lhe pedir, Ele daria. Aqui quando o Senhor diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, a verdadeira adoração, no mínimo, redunda conhecimento de Deus. No mínimo, redunda saber quem é o Senhor. E principalmente ter intimidade com Ele. Genuíno, verdadeiro. E outro, irmãos, a adoração tem que ser resultado do fruto de gratidão do coração. Senhor, eu o adoro pelo que Tu és na minha vida. Nós cantamos até aqui na igreja no domingo.
Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele abrir, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele continua sendo Deus. Se você e eu entregamos as nossas vidas nas mãos dEle, não importa o que aconteça ao nosso redor ou ao nosso derredor, a nossa vida estará nas mãos dEle, e tudo o que acontecer conosco é motivo de agradecimento ao Senhor, porque Ele diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Louvado seja o nome do Senhor. Percebam então a diferença entre a adoração mecânica. Levante a mão, bate palma, fecha os olhos, não. Adoração verdadeira é aquela que você arranca lá do fundo da sua alma, como fez Jó. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a verdadeira adoração, como Paulo e Silas na prisão, que à meia-noite, aleluia, depois com as costas, aleluia, em carne viva de terem apanhado, porque eles estiveram pregando o evangelho, eles estavam orando e cantando. Aquilo, irmãos, é a verdadeira adoração, de um coração alegre, de um coração agradecido ao Senhor. Esta é a verdadeira adoração. Eu costumo dizer que nós somos cristãos, mas temos que ser racionais, temos que entender o que estamos fazendo. A salvação é pela fé, com certeza, mas depois disso nós temos que crescer na graça, crescer no conhecimento, e crescendo, como o próprio Paulo disse, até a completa estatura de Cristo, até o cristão perfeito, até o ser perfeito. Temos que ir crescendo, temos que ir aprendendo, temos que ir nos desenvolvendo, temos que ir nos aproximando de Deus, temos que ir participando. E a Bíblia diz, tem uma passagem que diz assim: nós como participantes, aleluia, da graça divina, como participante me fugiu o nome agora, como participantes, esqueci agora a palavra, misericórdia. Como participantes da natureza divina. Que natureza é essa, irmão? A natureza de pecador, de viver para o pecado, é transformada através da nossa proximidade com Deus, e começamos a ter natureza divina, servos. Somos recebidos na família de Deus, e já não somos mais chamados servos, somos chamados filhos. E para alguns ainda o Senhor disse: eu não vou chamar mais servo, vou chamar você de meu amigo. Para uns o Senhor Jesus é Senhor, para outros Ele é irmão, para outros Ele é amigo, mas não importa em que situação você e eu estejamos, o que importa é que nós nos aproximemos dEle, o que importa é que nós nos acheguemos a Ele, o que importa é que nós o conheçamos e o adoremos pelo que Ele é na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Adoremos pelo que Ele é. Adoração é como resultado de uma vida agradecida, mas para isso temos que conhecê-lo. Para fechar, como o meu tempo está terminando, gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, Ezequiel 47. Glória a Deus. O Senhor Jesus disse a ela que daria água. E aqui Ezequiel nos mostra um texto muito interessante, Ezequiel 47. Eu vou ler aqui na versão parafraseada, porque não vai dar tempo de ler as duas. Essa versão diz assim: Ele me levou mais uma vez até a entrada do templo, e vi água jorrando por baixo do pórtico do templo, para o leste. O templo estava voltado para o leste. A água jorrava do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele me conduziu para fora, pela porta norte, e me levou pelo lado de fora, para o complexo da porta leste. A água estava jorrando da parte de baixo, da frente sul do templo. Ele caminhou para o leste, com uma linha de medir, e mediu 500 metros. Na sua Bíblia pode estar 1000 côvados, 500 metros. Levando-me pela água que me dava no tornozelo. Então percebam,
500 metros ou 1000 côvados. A água que saía do templo tinha uma profundidade de 200 milímetros, 20 centímetros. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava no joelho. Vai afundando. Mediu mais 500 metros, levando-me pela água que dava na cintura. Ele mediu mais 500 metros e a essa altura já era um rio que eu não conseguia atravessar a pé. Só era possível cruzá-lo a nado. Um rio que ninguém conseguiria passar andando. Este rio, irmãos, que sai debaixo do altar do templo, ele figurativamente pode ser comparado à nossa vida espiritual. Agora voltando um pouquinho ao que disse a W. Tozer sobre a nossa aparente superficialidade. Vocês perceberam aqui que tinha 4 estágios. Um estágio onde a água era rasinha, 200 milímetros, 20 centímetros. 500 metros para frente, naquele mesmo rio, a água já dava no joelho. Quinhentos metros mais para frente, a água já dava na cintura. E 500 metros mais para frente, a água já cobria, ou seja, já era um rio grande. Nós podemos usar esta passagem para talvez nos localizarmos dentro da vida espiritual. Talvez possamos estar desfrutando de um ribeirinho de 200 milímetros, de 20 centímetros de altura. Você está ali, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de sede. Você está ali, não vai ter dificuldade. Mas há uma oportunidade de caminhar mais um pouco. Você entra no rio, está lá. Mas se você e eu quisermos, temos a oportunidade de caminhar mais 500 metros. Aí você vai caminhando, você vai percebendo que o rio vai afundando. Você vai tendo mais água, você vai tendo mais volume, você vai tendo um tamanho maior. Aí chega no joelho, pode chegar à cintura, e pode chegar a ser um rio caudaloso, gigante. Isso representando, irmãos, podendo representar a graça de Deus na sua e na minha vida. Aonde será que nós estamos? Só molhando os pés? Só molhando o joelho até o joelho? Só molhando até a cintura? Ou estamos, como diz uma expressão lá de fora, nadando de braçadas na graça de Deus? Percebam a oportunidade que nós temos. E o Cristo disse, no último dia da festa, quem quiser, venha a mim e beba. Qual da parte desse rio você quer nadar? Qual da parte desse rio você quer estar? Escolha. O quanto de intimidade que você e eu queremos ter com o Senhor? Escolha. É nos dada a oportunidade de escolher. É nos dada a oportunidade de escolher aonde queremos estar. Ah, irmão Luiz, aqui na beiradinha da água, 200 milímetros está bom. Ok. Senhor, pastor? Molhei o pé, está bom. Glória a Deus. Mas se você for ver, se você conhecer o dom de Deus, aleluia. Se você começar a olhar para esta Bíblia, se você começar a lê-la e desfrutar as riquezas que ela tem disponível para nós, para os pobres de espírito, não para os historiadores, os ateus, os sabichões desse mundo, desculpem a expressão chula, sabichão, mas os que se consideram sabidos. Mas quando nós nos chegamos a esta palavra, com o espírito quebrantado, dizendo, fala Senhor, que o teu servo ouve,
e começamos a mergulhar, e começamos a estudar, e começamos a ouvir Deus falar conosco, começa a nos dar, irmãos, um desejo de começar a caminhar mais para o fundo do rio. Dá-nos desejo, irmãos, para começar a caminharmos mais, aleluia, onde temos mais águas, onde temos, aleluia, uma amplitude maior para podermos, aleluia, imergir e submergir, aleluia, nesse rio maravilhoso que é a presença do Espírito Santo. Se você gosta apenas de molhar o pé, glória a Deus, tá bom, é uma escolha sua, mas a Bíblia nos incentiva grandemente a caminhar mais um pouco, a caminhar mais um pouco, a caminhar mais um pouco. Mais para frente, nesse mesmo texto de Ezequiel, ele fala ali que quando o rio já é grande, em volta dele tem árvores frutíferas. E principalmente ele fala, mais para frente, depois você lê em casa, que eu não vamos ter condição de ler, porque a hora já não deixa. Ele diz que aonde esta água passa, ela vai sarando. Aonde esta água passa, ela vai purificando. Aonde esta água passa, ela vai trazendo vida. Ela vai restaurando. Aonde esta água passa, ela vai colocando as coisas no lugar. Ela vai, aleluia, enfim, fazendo e operando um milagre. Talvez você esteja precisando de um milagre na sua vida, e talvez a resposta seja a água de Deus, a presença do Espírito Santo ser derramada abundantemente na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas depende de um esforço seu e meu. Tudo bem que o anjo levou aqui Ezequiel. Vem, vamos comigo caminhando no meio do rio. Mas hoje, mais do que o anjo, você e eu temos o Espírito Santo. Mais do que alguém que veio trazer um recado, nós temos a própria Trindade conosco, nos incentivando, nos ajudando, nos impulsionando a caminhar neste rio maravilhoso. Talvez você tenha entrado aqui na situação desta mulher, pedindo uma solução ao Senhor. Talvez você tenha entrado aqui sem saber o que fazer da sua vida. Mas a palavra do Santo Espírito para você e para mim é esta: se tu conheceras o dom de Deus. E quem é o que te diz nesta noite: dá-me da tua água, ou seja, abra o teu coração. Que te afliges? Me lembro quando Maria chegou ao sepulcro e o Senhor já estava ressuscitado e ela não o conheceu. Ele perguntou a ela: por que choras? Por que é que você está chorando? Por que é que você está triste? Por que é que você está angustiado? Se tu conheceras o dom de Deus, você correria e entregaria para Ele esse fardo gigante. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Descanso de Rinas. Descanso. Quer descansar hoje? Quer descansar hoje? Peço que a igreja se ponha em pé, por favor. Quer descansar hoje? Se tu conheceras. Essa palavra falou com você, e você precisa, sente que precisa da oração do ministério, por favor, venha à frente. Deus tem o melhor para nós. Deus tem a solução para os nossos problemas. Se você compartilhar com Ele aquilo que está de mais oculto e escondido dentro do teu coração, aquilo que você não disse nem para sua esposa, nem para o seu marido, compartilhe com o teu Deus nessa noite. Compartilhe com Ele, aleluia, o que está tirando a tua paz. Compartilhe com Ele o que está tirando o teu sossego. Compartilhe com Ele o que está pesando tanto sobre os seus ombros. Compartilhe com Ele nesta hora.
se tu conheceras quem é o Senhor. Antigamente a igreja tinha um costume muito difícil de apresentar Deus como sendo um carrasco para as crianças. Não faça isso, senão você vai para o inferno. Não faça aquilo outro. E muitas vezes, alguns nasceram e cresceram com a visão de um Deus ruim, de um Deus que só é vingativo, um Deus que só julga, um Deus que só condena. Não, irmãos. Deus é um Pai amoroso, que quer participar da sua vida, quer participar dos seus problemas, quer te ajudar naquelas dificuldades que você está, aleluia, carregando no seu dia a dia. Esta palavra do Senhor não é apenas retórica, não é apenas para se pensar, não. Ele disse claramente: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, numa outra versão, que ele no caso, vos aliviará. Tome sobre ele, tome sobre você o jugo dele. Troque o seu jugo nesta noite. Entregue nas mãos do Senhor o seu problema. Alguém que gostaria de receber a oração da igreja? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Aleluia. Vamos pedir ao nosso pastor Levi para fazer esta oração. Muito obrigado. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aprendido a palavra de Deus. A fonte. A palavra de Deus é a fonte que vem sobre nós e se multiplica. É a semente que brota e se transforma em resultados frutíferos gloriosos. Essa é a palavra de Deus que vem ao nosso encontro, à nossa vida. E você pode permitir que essa palavra produza mais ainda ao teu coração. Orando a Deus, falando com Deus, declarando a Deus. Às vezes nós não valorizamos nos levantarmos, estarmos diante do altar, mas essa posição é uma declaração com Deus, é um comprometimento com Deus. É dizendo ao Senhor: eu recebo a tua palavra e quero que haja efeito da tua palavra na minha vida. É isso que nós fazemos quando nós saímos do nosso lugar e vimos à frente. Nós estamos dizendo: estou recebendo a palavra, Senhor, e quero um compromisso contigo e o compromisso da tua palavra comigo na minha vida. Se tem mais alguém que quer vir à frente, pode sair do seu lugar e vir orar por você, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa. Você pode ser um intercessor neste momento. Intercessor. Isso tem muito significado diante de Deus. Observe na palavra que muitas vezes Deus veio o Senhor para as pessoas e disse: põe-te em pé e falarei contigo. Põe-te em pé, quer dizer, toma posição diante de mim. Eu não posso falar com você desse jeito, assim, sem comprometimento. Põe-te em pé que eu quero falar contigo. Esta é a posição que Deus tem para conosco. Você pode sair do seu lugar e vir e dizer: Senhor, eu estou aqui. Preciso da cura da minha enfermidade, da solução daquele problema, Senhor. A tua palavra é vida, a tua palavra é saúde, a tua palavra é perdão, a tua palavra é amor, é fé. Eu preciso que ela frutifique na minha vida, que ela se transforme numa fonte na minha vida, que possa produzir muito, muito mais, Senhor. É isto que quer dizer quando nós nos posicionamos diante de Deus. Mais alguém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus, poderoso Pai, a tua palavra foi entregue, Senhor, segundo a tua vontade. E nós agradecemos pela tua palavra enviada aos nossos corações. Agora, pois, aqui está a tua igreja, Senhor, agradecendo de coração, Senhor, e recebendo a tua palavra como água, como fonte de vida,
para o nosso ser, para a nossa alma, para a nossa vida espiritual e física diariamente. Os teus servos que aqui estão diante deste altar, Senhor, declarando altissonantemente, Senhor, que aceitam a tua palavra e creem no poder multiplicador da tua palavra, como água que transborda, que transforma, que lava, que purifica, que frutifica, que dá todos os resultados necessários na nossa vida. Pai Celeste, continua abençoando o teu servo que entregou a mensagem da palavra, todos os teus filhos que aqui estão. Pai amado, continua abençoando a tua igreja, segundo a tua soberana vontade, dando a cada um segundo a tua necessidade. Ó Senhor, tu conheces a necessidade de cada um. Em nome de Cristo Jesus, pedimos-te e agradecemos-te, agora e para sempre. Amém. Amém, Jesus. Quinta-feira, todos são convidados a estar aqui com as congregações Novo Horizonte, Vista Alegre, Belinha 1, Nova Suíça e Jardim Boa Esperança. Sábado, a nossa reunião mensal de obreiros, às 19 horas. Domingo pela manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiro domingo do mês, batismo e a Santa Ceia do Senhor, às 18 horas. E domingo é a contribuição para a assistência social e o dia também de trazermos o arroz aí para a nossa assistência social. Todos são convidados a estar conosco em nome de Jesus. Agradeço cada congregação, cada irmão, cada obreiro que vieram cooperar conosco, pastor Luiz Antônio pela ministração da palavra, e louvamos por tudo que ele nos dá. E agora o pastor Joel nos abençoando e nós indo para a nossa casa alegre, glorificando o Senhor, guardando a mensagem em nossos corações, para que possamos aplicá-la no dia a dia, que ela tenha o significado que a palavra representa, e que nós tenhamos a sensibilidade de absorvermos e entendê-la, para que engrandeça em nós o reino de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine na nossa vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.